Às vezes eu fico me perguntando por que cristãos têm tanta necessidade de tentar converter as pessoas. Por que tanto cristão, quando você diz que acredita em coisas diferentes da dele, que nem são tão diferentes assim, até porque você fala de uma religião que eles acreditam que não é o caminho, a verdade e a vida, eles tentam de toda forma fazer com que você se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus. Ainda que na sua religião, Jesus também é considerado o Deus encarnado. Então eu fico com essa questão na minha cabeça e toda vez que eu converso com um cristão, eu lembro do babaca que eu estava sendo quando eu fazia isso. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória nas religiões. Eu comecei não tendo religião nenhuma. Eu me considerava ateu, isso na adolescência e começo da juventude. Mas eu sempre senti que existia algo mais, que a existência tinha algo mais, que havia alguma coisa por trás de todas essas bênçãos e essas maravilhas e esse universo todo de possibilidades. Não entrava na minha cabeça que isso foi o acaso do universo, um Big Bang sem origem que deu origem a tudo. Eu sempre senti no meu coração que algo estava por trás. E por algum tempo, por motivos pessoais, eu caí numa depressão muito pesada. E meu pai vivia falando pra mim, é falta de Deus, vai buscar Deus, vai pra uma igreja. E isso, pra mim, era a mesma coisa dele pegar um chicote e dar nas minhas costas. Então eu peguei ranço de Deus. Não gostava de Deus, não gostava da minha vida, não gostava da existência, odiava todo mundo, me considerava misantropo, que é a pessoa que odeia todas as pessoas. No entanto, eu continuava buscando refúgios em pessoas. Só que quando a relação pesava para mim, eu fugia pro meu mundinho imaginário. Às vezes na minha mente, às vezes num livro, às vezes numa escrita, jogo de videogame, série, filme, enfim. Até que um belo dia, essa vida de ódio, não declarado e não assumido, mas um ódio interno e secreto contra Deus, eu acabei gerando uma vida, que é o meu filho mais velho, o Bento. Quando eu vi naquele pequeno ser humano que lutou muito para chegar nessa terra, tipo, ele lutou de verdade. Eu acabei ocasionando situações em que a vida dele foi posta em risco, não uma, mas várias vezes. E ainda assim, ele e a mãe dele lutaram para que essa vida viesse a se realizar. Então, pela graça divina concedida pela minha esposa, eu vi o nascimento do meu filho. E vendo o nascimento do meu filho, eu encontrei Deus. E eu queria continuar odiando Deus. E eu até tentei um pouco depois do nascimento dele, só que aquilo não condizia com a verdade que existia dentro de mim. É difícil de confessar esse tipo de coisa, mas eu desejei naquela época coisas ruins para o meu filho, porque eu não queria essa responsabilidade. Então, eu continuei fazendo coisas erradas depois do nascimento dele. Quando eu entendi a oportunidade de aprendizado que foi colocada na minha frente, foi numa igreja evangélica.
Vou falar o nome? Vou falar o nome. Foi na Universal. Na Universal do Reino de Deus. E lá eu fui posto de frente para o Espírito Santo. Eu abri o meu coração para o Espírito Santo agir na minha vida. E ele agiu. Ele me mostrou as bênçãos, ele me mostrou a vida, sem aquela lente deturpada de alguém que queria odiar Deus e era egoísta demais para se prostrar de joelhos diante da criação do Altíssimo. Só que, em algum ponto, aquela igreja não atendia as minhas necessidades. Então eu fui para outra igreja. Depois dessa, eu frequentei a Lagoinha. A Lagoinha eu gostei, era animado, tudo. Só que ainda não era o que eu queria. Não era o que preenchia o vazio que eu sentia dentro de mim. Na igreja católica eu também não gostava, porque eu tinha a sensação de que o Jesus era retratado como alguém que estava morto e não no meio de nós. Eu sei, tem a visão contrária à minha, mas tudo bem, respeito sua visão, mas era a sensação que eu tinha dentro da igreja católica. Até que belo dia me encontrei na Umbanda. No entanto, coisas demais começaram a se revelar para mim quando eu comecei a frequentar o terreiro. E coisas que eu não estava preparado ainda. E eu assumi uma responsabilidade lá dentro que eu não estava preparado ainda. E isso me baqueou um pouco. Só que não me tirou a certeza de que eu estou no caminho certo. Porque eu encontrei Jesus. Jesus se apresentou para mim em carne e osso, mais de uma vez. E em momento nenhum ele me condenou pelas coisas que eu fiz e pelo caminho que eu decidi seguir agora, na minha vida. E, no entanto, muitos cristãos, quando ouvem que eu recebi acolhimento num centro de Umbanda, num terreiro de Macumba, eles se doem. E eles acham, por algum motivo que eu tento entender, que eu estou em erro, que eu estou em pecado. Mas eu vejo nisso um preconceito que nem eles entendem e nem assumem. Eles não assumem esse preconceito. Então, se você é esse tipo de pessoa, saiba que eu também fui esse tipo de pessoa. Quando eu estava na Universal, quando eu estava na Lagoinha, quando eu estava nas igrejas pentecostais e evangélicas, eu tentava fazer com que a minha esposa acreditasse na vida, na forma que eu via a vida. Só que eu entendi que ela vê a vida da forma dela, é exclusiva dela. E eu tenho a minha forma exclusiva. E eu não posso, é agressão eu tentar enfiar goela abaixo uma visão que o outro não enxerga. É a história de Buda. Ele chega no vilarejo, todo mundo discutindo com o cego, tentando provar que a luz existe. E ele falando, a luz não existe. E o pessoal da vila chega no Buda e fala, por favor, mestre, mostra para esse homem que a luz existe. Aí ele falou, vocês estão loucos? A luz não existe, para de atazanar esse pobre homem. Aí quando todo mundo fica perplexo, aí ele vai e fala, chama alguém para cuidar dos olhos desse homem. Chama um médico. E tendo chamado o médico tendo curado os olhos daquele homem, então ele pôde contemplar a luz. Porque não adianta, se você não experimenta, não tem como alguém vir e falar para você como que é. Não tem como eu falar para você o gosto que tem o chocolate. Se você não provar, é muito difícil. Eu vou falar, é doce. Tá, mas eu nunca comi doce na vida. Entendeu? É mais ou menos isso. Deus é isso. Se você não experimenta, você não tem como provar, você não tem como falar. A única coisa que você tem como falar e fazer é expor o seu ponto de vista e a sua experiência. Só que não vai servir para todo mundo, porque cada pessoa experimenta o mundo e a vida de forma exclusiva e individual.
E é isso, eu acho que a reflexão ficou boa, completa. Se faltou alguma coisa, deixa nos comentários, que eu venho fazendo novos vídeos com base em comentários que deixo aqui no canal. Curte, sua curtida ajuda muito o canal. E se inscreve, porque mais vídeos como esse estão a caminho, reflexões, ideias, pensamentos, e pode ser que algo disso que eu estou fazendo acabe colocando em palavras algum sentimento e alguma sensação que você teve, mas não soube explicar. Então, vai te ajudar, vai me ajudar e todo mundo ganha, certo? Obrigado e até a próxima.